Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Semana da Criança a gente traz temas relacionados às crianças. Aliás, a programação toda da Web TV São Caetano. E hoje o nosso convidado é o advogado Dr. Ariel de Castro Alves. Ele que é membro do CONDECA, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo, e coordenador da Comissão da Infância e Juventude da OAB de São Bernardo. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Tudo bem? É um prazer voltar aqui ao seu programa, participar dos Dias Melhores e poder conversar também com os nossos telespectadores. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a sua presença. E, doutor, foi aprovada uma lei muito polêmica, né? Ou a forma que foi aprovada talvez tenha sido polêmica, que é a chamada Lei da Palmada. Como é que está essa situação? Está sendo aplicada? Está em vigor? Como é que está essa tramitação toda, doutor? Na verdade, ela é conhecida vulgarmente, assim falando, como Lei da Palmada. Sim. Na verdade, não é a palmada propriamente que é o objeto da lei. Certo. A lei ela tem um caráter muito mais pedagógico e preventivo de evitar que crianças sejam criadas a partir da violência, a partir dos maus tratos. Até porque é antipedagógico. Como querer educar através de atos violentos que muitas vezes chegam a situações mais graves. Essa semana mesmo nós temos acompanhado aí pela grande imprensa uma situação de uma garota de 2 anos lá em Araçatuba que estava sendo vítima de maus tratos, de tortura. Inclusive o padrasto chegou a ser preso pela prática de tortura, assim como a mãe foi afastada do convívio com essa criança porque estavam cometendo alguns atos de violência, como impedir a criança de dormir, amarrar as pernas dela para ela cair, além de postar fotos pornográficas. Então, são situações desse tipo que essa legislação visa evitar. Até para que nós não tenhamos tantas tragédias como temos hoje no Brasil envolvendo crianças e adolescentes. Se a Lei da Palmada existisse, o caso Bernardo possivelmente poderia ser evitado. Sim. Por isso que ao invés de Lei da Palmada, ela chama Lei Bernardo Boldrini, até em homenagem ao garoto que foi morto depois de muitos anos sofrer também maus tratos, situações de violência, até que chegou a gravidade toda do desaparecimento e do assassinato. Sim. Doutor, pelo caso prático que o senhor relatou, isso aí extrapola qualquer questão legal. Independente da Lei da Palmada, obviamente que deveria ser punido uma situação dessa. Existem outros dispositivos legais que também punem a lesão corporal numa criança ou várias outras implicações legais. Agora me fica uma dúvida. Qual é o critério para você definir? Eu sei que ficou popularmente, de maneira vulgar, chamado de Lei da Palmada, mas qual é o critério para definir? Porque às vezes o pai se acha no direito, não de uma agressão física, mas de reprimir de uma forma um pouquinho mais forte, ou uma palmada no bumbum, digamos assim. Qual é o critério? Existe uma definição ou fica a critério de um eventual juiz, de uma eventual análise de uma testemunha? Qual é o limite? Na verdade, a lei ela diz que ficam proibidos castigos que gerem sofrimento físico ou psicológico. Então, ela estabelece o direito de toda criança ser educada sem que sofra castigos que gerem um sofrimento físico ou psicológico. Na verdade, criminalmente, ela não tem efeito nenhum, essa lei. Certo. Na verdade, o que nós já temos hoje está no Código Penal. O crime de maus tratos, o crime de tortura. Então, na prática, essa legislação ela trata de que se as crianças estejam sofrendo violência, principalmente de uma forma corriqueira, e os vizinhos tenham conhecimento dessa situação, ou outros familiares, eles vão denunciar para os conselhos tutelares ou para o Disque 100, e esses pais vão ser chamados na sede do conselho tutelar ou
na própria justiça da infância e da juventude, eles vão ser advertidos de que eles não podem continuar com essas práticas. Certo. Em algumas situações eles vão para cursos que devem ser realizados a partir de iniciativas das prefeituras. Na verdade, ainda esses cursos não foram implementados. Então, a lei efetivamente ainda precisa ser regulamentada, até para que tenham esses programas adequados que hoje, infelizmente, não existem. Mas, em muitos casos, as famílias podem ser encaminhadas para os centros de referência especializados da assistência social. Lá elas vão receber orientação, apoio, vão ser ensinadas para que possam educar seus filhos sem a prática de violência. Então é uma contradição você querer ensinar praticando violência. Então como é que o pai, por exemplo, ele vai ter uma autoridade moral para falar que o seu filho não deve brigar na escola, não deve bater nos colegas, se toda vez em casa ele apanha também dos seus pais? Então, a violência só gera mais violência. Exatamente. E quem é criado num contexto de violência, provavelmente vai ser um sujeito violento. É a referência, né, doutor? É a base. Eu acho que a criança, ela traz a base de casa. E se ele tem esse ambiente, que não é dos melhores, aliás, não é saudável para uma criança, é óbvio que ela automaticamente, ou claro, existem as exceções, mas a propensão à agressividade é muito presente. E o senhor falou um pouquinho sobre o Estado, olha, existe a assistência social. Você acha que o Estado está preparado para fazer esse tipo de avaliação? Olha, realmente essa família não está agindo da melhor forma no trato com os filhos. Então vamos encaminhar para uma outra, para alguma alternativa, para melhorar o convívio, ou algo nesse sentido. O senhor acha que o Estado está preparado para isso? Hoje não está totalmente preparado. Esses centros de referência da assistência social, eles vivem muito sobrecarregados, eles têm situações muito mais graves para atender. Muitos desses centros de referência, eles atendem idosos, atendem mulheres vítimas de violência, atendem moradores de rua, adolescentes que cumprem liberdade assistida. Dificilmente eles vão dar conta de orientar esses pais, de encaminhá-los para cursos, para preparar então esses pais para que não continuem praticando violência. Na verdade, nós precisaríamos que fossem criados na assistência social centros de referência especializados da criança e do adolescente com essa única finalidade de estar orientando, atendendo pais, crianças, adolescentes, nesses casos envolvendo a violência doméstica, os maus tratos ou os castigos físicos. Agora, quando nós falamos que os pais são proibidos de castigos físicos que gerem sofrimento físico ou psicológico, nós não estamos dizendo que eles não podem conter os seus filhos. Sim. Todo pai tem direito de proibir que seu filho vá para a rua em determinados horários. Todo pai ou mãe tem direito de proibir que seu filho agrida o irmão ou agrida outros familiares. Então, essa contenção, ela é natural que ocorra. Nós também não estamos dizendo que, por exemplo, quando a criança vai pôr um dedo na tomada e que pode tomar um choque, o pai não possa dar um tapinha na mão para dizer, aqui você não pode colocar o dedo. Não são essas situações reprimir o excesso, né, doutor? Exatamente. E é muito palpável. A gente fala de uma forma vulgar o tapinha, mas é muito palpável você ver uma família que realmente não é a mais indicada, que realmente agride, que realmente causa um sofrimento. Não é uma conduta que vai pautar a vida da família. É isso que eu estou entendendo. Claro, não é aquela, às vezes, numa situação muito drástica, até de contenção, é possível que algum pai ou uma mãe ou um familiar, um responsável, ele se exalte demais e perca a cabeça em determinadas situações e dê um tapa, por exemplo. O problema e o que a lei visa é evitar que no cotidiano a educação por parte dos pais se dê sempre através da violência, sem diálogo. Sim. E todas as vezes a partir de agressões. Então essa é a finalidade da legislação.
Entendi. Doutora, a gente está falando da lei da palmada, mas o tema é amplo. A gente vai falar sobre vários assuntos relacionados à criança. E tem uma pergunta, o programa é ao vivo, tem uma pergunta aqui do Kleber, do Bairro Olímpico. Ele quer saber o seguinte: o Conselho Tutelar deve realizar a fiscalização de bailes e boates? Essa é uma questão um pouco polêmica. Os conselhos tutelares, eles existem com base na Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a finalidade de verificar situações em que as violações aos direitos da infância e juventude estejam ocorrendo. Na medida em que ele recebe uma denúncia de que determinados bares estão fornecendo bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, eles devem requisitar fiscalizações ou até, em alguns casos, realizar conjuntamente com outros órgãos. Então não é o Conselho Tutelar sozinho que deve realizar esse trabalho, mas ele tem que chamar a polícia, até porque é contravenção penal fornecer bebida alcoólica para crianças e adolescentes, e ainda mais baladas em que as crianças, ou principalmente adolescentes, entram, né, em grande número. Algumas são voltadas apenas para adolescentes e lá se forneça bebidas alcoólicas. Na medida em que o Conselho recebe essas denúncias, ele pode até ir lá e constatar a situação, mas ele em seguida tem que chamar a polícia até para que ocorra o flagrante dessas situações, seja a polícia civil, militar, em alguns casos também a vigilância sanitária. Certo. Nós temos aqui em São Paulo um trabalho do próprio governo estadual de fiscalização dessas situações, né? Tem uma lei estadual também que reforçou essa previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não pode ocorrer o fornecimento de bebidas para crianças e adolescentes, que inclusive é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, oferecer qualquer forma de substância que cause dependência. Então, nós não, é claro que não podemos exigir que o Conselho Tutelar faça isso de forma 24 horas por dia, porque senão o Conselho vai fechar suas portas e vai simplesmente fiscalizar os bares. Então, nós precisamos que cada cidade organize um grupo de fiscalização a partir da vigilância sanitária do Estado, com as vigilâncias sanitárias municipais, com a fiscalização, a supervisão do próprio Conselho Tutelar, e as prefeituras têm que ter os seus setores de fiscalização de bares, né, que são setores ligados à área administrativa. Entendi. É uma política administrativa bem ampla, né, doutor? Não basta tem que ter uma integração, não é um órgão só. Bom, Kleber, obrigado pela pergunta, e a gente vai a um rápido intervalo e já voltamos. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E dá pra acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007, 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui eu na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Aí, gente. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Semana da Criança, a gente está falando, está trazendo um convidado exatamente falando sobre temas relacionados à criança, aos direitos da criança, que é o advogado Ariel de Castro Alves. Doutora, a gente encerrou o primeiro bloco e agora eu queria falar um pouquinho sobre a redução da maioridade penal. A gente falou muito dos direitos das crianças. Eu também queria saber qual a opinião do senhor e até o ambiente político atual. A gente está em momento eleitoral, em período eleitoral. Eu queria saber a sua opinião sobre a redução e o que o senhor entende desse cenário, se vai ter alguma modificação,
o que vai acontecer daqui para frente? É uma pergunta bastante importante, né? Nós sempre temos essa discussão, até outras discussões polêmicas em torno dos direitos da criança e do adolescente. Muitos dizem que o Estatuto da Criança só dá direitos, não dá deveres. Quando, na verdade, você é advogado, sabe que quem tem direitos tem deveres também. Sim. Todos que têm direito à vida, você tem que respeitar a vida do outro. Você tem direito à liberdade, você tem que respeitar a liberdade do outro. Então, é assim que a sociedade, o Estado democrático de direito, as pessoas precisam se comportar, sempre respeitando os direitos e deveres. Quando existe a infração de determinados direitos, precisam existir também punições, responsabilizações. No caso de crianças e adolescentes, a criança ela não é jamais punida. Até os 12 anos de idade não existe nenhum tipo de responsabilização. Agora, uma criança numa situação de completo descontrole, por exemplo, furtando, realizando atos aí contrários às normas sociais, ela pode até ser encaminhada para um abrigo. Então, ela vai... são os antigos orfanatos, né? São casas em que, quando os pais não dão conta de cuidar e de amparar e de educar essa criança, ela pode até ser encaminhada para esses locais, para esses abrigos, né? Hoje se separa. No passado, as FEBEMs cuidavam tanto de crianças como adolescentes, algumas em medida de proteção, outras em ato infracional. Hoje nós temos essa separação. Essas casas, esses abrigos para até 20 crianças, elas só têm das idades parecidas deles, não pode também haver uma grande diferenciação. E no caso do adolescente, a partir dos 12 anos, ele é responsabilizado, mas não através do Código Penal. Ele é considerado, pelo artigo 228 da Constituição, inimputável. Isso quer dizer, ele não responde conforme o Código Penal, mas ele responde com base numa legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo. Então, ao invés de penas de ir para a prisão, por exemplo, tem as medidas socioeducativas, que vai desde uma advertência para casos de pouca gravidade, até uma reparação de danos. Por exemplo, quem comete uma pichação, ele vai ter que repintar o muro, é uma forma de reparar o dano que ele ocasionou para o patrimônio público ou privado. Daí nós temos a prestação de serviço à comunidade, também para casos de menor gravidade, em que o jovem vai trabalhar em creches, em postos de saúde, em locais desse tipo. Ou temos uma liberdade assistida, que é quando o adolescente vai comparecer toda semana para ser orientado, para ingressar em cursos profissionalizantes, para ser encaminhado para a escola e para então estar também participando de atividades nas entidades ou nos centros de referência da assistência social que executam a liberdade assistida. Também em casos sem violência ou grave ameaça. A partir do momento que o ato infracional, o crime praticado é com violência ou grave ameaça, ele pode responder com base na semi-liberdade, que é quando ele passa a noite em unidades da Fundação Casa, e de dia ele pode trabalhar e ir para cursos profissionalizantes, ou a internação. Ele vai ficar privado de liberdade, mas ele não vai para uma cadeia comum nem para um centro de detenção provisória. Ele vai para uma unidade da Fundação Casa, onde são mantidos no máximo 56 ou até 100 jovens em algumas unidades aqui de São Paulo, onde ele vai ter escola, curso profissionalizante, cultura, lazer. E nós entendemos que é muito mais adequado ele estar nessas unidades e nesses trabalhos socioeducativos do que num presídio. A diferença, principalmente, é a questão da reincidência. No sistema penitenciário, nós temos 70% de reincidência. Cada 10 presos que saem, 7 cometem novos crimes. A Fundação Casa aqui de São Paulo tem tratado aí, tem divulgado uma reincidência de 13%. Certo. Que nós também contestamos essa reincidência, que não leva em conta o adolescente que vira adulto e vai para o sistema prisional, que daí de 13% iria para 30%. Mas ainda assim recupera muito mais
esses jovens serem mantidos em unidades adequadas e específicas para adolescentes do que eles irem para um sistema prisional completamente falido e muitas vezes dominado por facções criminosas. Sim. É claro que quando você pergunta se esse ambiente político de hoje, muitos candidatos, né, conseguiram conquistar votos pregando a própria redução da maioridade penal. Nós temos agora também uma nova formatação de Congresso Nacional, possivelmente mais conservador. Agora, essa questão da redução da maioridade, já tiveram mais de 40, 50 propostas de emenda constitucional e sempre tiveram dificuldades de avançar no Congresso pelo entendimento da inconstitucionalidade, de que a inimputabilidade, né, do adolescente não responder com base no Código Penal e sim numa legislação especial é uma questão de cláusula pétrea. É o entendimento da própria Ordem dos Advogados do Brasil, e eu fui fundador da Comissão da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, é a posição de vários juristas como Dalmo Dallari e Fábio Conder Comparato, vários constitucionalistas têm esse entendimento. Então, ainda que o Congresso aprove, é possível que o Supremo possa ter questionamento no Supremo, principalmente questionamentos vindos da própria OAB ou do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, entre outras instituições. A Procuradoria-Geral da República também tem uma posição da inconstitucionalidade. Então, o Ministério Público Federal também pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Então, agora, fugindo, eu sei que não é muito possível a gente fugir da questão legal, mas é uma questão interpretativa. Pode ser que o Supremo entenda de uma forma totalmente contrária à Procuradoria, ao Ministério Público. Agora, numa questão, falando de uma forma social, eu não defendo nem um lado e nem o outro, não tenho opinião formada, até por não ter conhecimento social aprofundado para ter uma conclusão, uma opinião forte, uma opinião definitiva. Mas por um outro lado, eu já fui vítima de uma criança, de um menor de 17 anos que com uma arma me abordou e levou meu carro, meus pertences e tal, e poderia ter acontecido algo muito mais grave. Diante dessas circunstâncias, falando pessoalmente em relação ao Ariel e não legalmente, o que o senhor entende nesse... Vou te dar um exemplo prático e que espero que isso jamais vai acontecer, óbvio, mas se essa criança tivesse me atingido, esse menor tivesse me atingido, você acredita que seria suficiente ele ficar em um sistema não prisional, mas socioeducativo por um período curto, um espaço de tempo curto, e ele ser liberto? E aí, diante dessa situação, é uma família que chora, uma pessoa que deixou de construir uma vida. Eu estou indo para o lado social. Socialmente falando, o que o senhor pensa a respeito? Existe um clamor forte da sociedade, né, principalmente em torno desse limite de internação por 3 anos. Sim. Por isso que existem propostas que não entrariam nessa inconstitucionalidade. Mas, de qualquer forma, existe um outro princípio na Constituição, que é da brevidade das medidas socioeducativas, que também precisa ser respeitado com relação a essas propostas que ampliam o tempo de internação. Certo. Eu entendo que a proposta de redução, propriamente, ela não vai prosperar no próprio Congresso, mas da ampliação do tempo de internação, eu acho uma discussão plausível, no sentido até de se pensar, será que 3 anos é suficiente para reeducar e ressocializar alguns adolescentes que estão numa situação de mais grave envolvimento com a criminalidade? E será também que é o tempo suficiente para dar uma resposta à sociedade que clama por justiça? Então, essas outras propostas que tratam de ampliar o tempo de internação, entendo que o Congresso deve realizar essa discussão com especialistas da psiquiatria, da psicologia, do direito, para se chegar a uma conclusão de qual tempo seria mais adequado. Existem setores até que ajudaram na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Procurador de Justiça, Paulo Afonso Garrido de Paula, que inclusive agora é candidato
a corregedor do Ministério Público de São Paulo, que tem propostas no sentido dessa ampliação do tempo de internação. Então é uma outra discussão que cabe aos setores aí especializados realizar, e o Congresso Nacional tem autonomia e tem competência para isso. É que a sociedade muitas vezes, eu digo a sociedade e me incluo também, a sociedade muitas vezes procura, não busca apenas a ressocialização, se é que é possível no nosso sistema, que eu não acredito, por falha do Estado. Não estou falando questão legal, por falha do Estado. Então, além dessa questão de ressocialização, as pessoas também clamam por um fator punitivo. Não basta você ressocializar uma criança, um menor, digamos 17 anos, 16 anos, que cometeu um crime, tinha consciência do crime cometido e insiste, e foi usado, muitas vezes foi usado por outras pessoas de maior idade. Por exemplo, no caso que eu me referi, havia um menor e um maior de idade. Provavelmente aquele maior de idade, ele influenciou o menor, que tinha consciência do que estava fazendo. Ele não era nenhum bobinho, não. Ele tinha percepção do que estava fazendo. Então eu acho que assim, a sociedade muitas vezes não clama só pela ressocialização, mas também pelo caráter punitivo que existe na questão criminal. Muitas vezes a sociedade também clama por vingança, né? Nós até compreendemos, né, que as pessoas que foram vítimas diretamente de violência ou que perderam um ente querido, elas reivindiquem a prisão, às vezes até o linchamento em praça pública, a prisão perpétua, que é uma questão emocional também. Que certamente ocorre diante dessas graves situações. Eu também já fui assaltado algumas vezes por adultos, por adolescentes, já fiquei refém em rebeliões na própria FEBEM com a faca no pescoço mais de 2 horas, mas mesmo assim continuo com a percepção de que não é a solução mais adequada. Se o nosso sistema prisional funcionasse e estivesse recuperando os adultos, talvez até eu poderia repensar minha posição. Mas no quadro de hoje, eu tenho certeza que colocar esses adolescentes nesses presídios, eles só vão sair muito piores. E a prisão, no mundo todo, já é vista como a forma mais cara de tornar as pessoas piores. Só para você ter uma ideia, cada adolescente em São Paulo custa R$ 7.500 por mês para o Estado. Uma criança na escola são R$ 300 por mês. Olha a diferença de investimento que existe. Cada preso custa R$ 1.500, enquanto uma criança também custa R$ 300. Então nós precisamos investir mais na prevenção, na educação, na inclusão social, até para no futuro utilizarmos menos recursos na prisão de pessoas. Muitas vezes é a forma mais cara de tornar essas pessoas piores. Eu concordo, é uma questão de política social. Se o Estado tivesse aparelhado para dar um tratamento diferenciado, aliás, talvez o crime nem teria acontecido, não é verdade? Provavelmente. E se aconteceu, existiria alternativas ou formas de você recuperar esse menor. Infelizmente, eu não estou dizendo que a questão penal, limite de idade, não, eu acho que o Estado como um todo está que condiciona a esse tipo de acontecimento, do crime e da falta de uma ressocialização desse menor. Hoje em dia a situação tem se agravado em razão do uso da droga. Então o uso de droga tem se proliferado de forma devastadora. E muitas vezes esses crimes mais aberrantes são cometidos por jovens que usaram drogas e foram encorajados a cometer esses crimes, estão muitas vezes até fora de si em razão da utilização de droga. Muitos estão com dívidas com o traficante, então ele tem até horário marcado. Você até certo horário você tem que me trazer esse dinheiro, senão você vai ser assassinado. Você vai para o micro-ondas, que é quando colocam pneus a pessoa dentro e coloca fogo. Então muitas vezes já tive diante de situações desse tipo, envolvendo os jovens da periferia. O Estado não tem conseguido dar respostas para esses casos. Não tem tratamento na rede pública para o jovem usuário de drogas. Verdade. Bom, doutor, o programa está chegando ao fim. Tinha algumas perguntas aqui, infelizmente não deu tempo de fazer. Se o senhor quiser se despedir do nosso público, fica à vontade.
Eu agradeço mais uma vez a participação. Nós vimos aqui que o tempo foi curto para toda a discussão que nós temos que fazer, e estou à disposição aí para retornar, até para a gente poder ouvir mais as perguntas, né? Receber as perguntas dos telespectadores e poder responder também essas perguntas. Agradeço mais uma vez a você, que também é um jovem e promissor advogado aqui de São Caetano, e também a produção do programa, o diretor aqui da TV, Gustavo Baena, e a toda a equipe da TV São Caetano. Obrigado, uma boa noite, um abraço a todos. Doutor, mais uma vez obrigado, e obrigado a todo mundo que participou do nosso programa. Desculpem se não foi possível a gente ler todas as perguntas, é que o tema aqui, a gente pega uma pergunta e desenvolve ela o máximo possível. De qualquer forma, a gente vai encaminhar para o doutor as perguntas, e aí, de acordo com as possibilidades, ele vai encaminhando as respostas para todo mundo também. E fica aqui a proposta para o diretor Gustavo Baena, é um bom tema para a gente discutir com o doutor Ariel, e o programa Dias Melhores fica por aqui. Até mais, um abraço a todos.